Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico na noite de hoje. Espero que nós tenhamos momentos edificantes, que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus e que todos sejam alimentados pela palavra do Senhor na noite de hoje. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Deus abençoe nossa vida, abençoe os nossos corações, que possamos aprender muitas coisas nesta noite e que o Senhor alcance a minha vida e a sua nesta noite. Enquanto o povo se conecta, nós vamos começar cantando. E o primeiro cântico que nós reservamos diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ele que é o nosso amigo, Ele que é o nosso pastor, Ele que é o Deus da nossa salvação, Deus que está conosco em todos os momentos, caminhando conosco, seguro, conduzindo-nos na luz. Vamos cantar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vamos lá. Boa noite, Rose. Boa noite, Maria Xavier. Vamos cantar agora, hein? Amigo de Deus. Vamos lá. Vamos lá? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz? Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Vamos fazer uma oração, porque hoje nós entramos um pouquinho atrasados, mas como nós sempre fazemos, nós temos uma horinha de compromisso com vocês.
Então estejamos juntos aí até o final para estudar a palavra de Deus, que sempre é muito oportuna e sempre fala muito ao nosso coração. Incline sua cabeça, feche os seus olhos, concentre-se em Deus e vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado pela rica oportunidade que o Senhor nos concede para estar reunidos mais uma vez, minha esposa e eu, para estudarmos a Tua palavra. Que na noite de hoje o Senhor fale ao nosso coração, edifique a nossa vida, que tudo concorra, Senhor Deus, para a honra e a glória do Teu nome. Perdoa os nossos pecados. Lembramos aqui, Senhor, de interceder, na verdade, primeiramente agradecer pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado, enfatizando, Senhor Deus, a recuperação de irmãos enfermos, como é o caso da nossa irmã Sidoca, de volta para o lar. Muito obrigado. E por tantos outros irmãos nossos que estão aí se conectando a nós neste momento e que, ó Deus, também passam por momentos difíceis, mas que têm vencido para a honra e glória do Teu nome. E aproveitamos para rogar pela nossa irmã Lisbeth, sua filha. Na terça-feira lembramos-nos dela, mas não pronunciamos o seu nome em oração. E queremos aproveitar agora para fazer isto. O Senhor sabe que temos, ó Deus, dobrado os nossos joelhos e rogado pela vida de tantos irmãos. E ela é um desses irmãos nossos por quem nós temos rogado, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, portanto, da Tua serva e de tantos mais. Na noite de hoje, fala ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a estar concentrados na Tua santa palavra e a crescermos alimentados por ela. Rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, eu já vou passar a palavra para minha esposa, para o versículo da semana, e vou cumprimentar alguns que chegaram aí. Já cumprimentei a Rose, mas não mencionei o Vitor. Vitor, que é o seu companheirão aí de lives, né? Joaninha e o Lafayette, troquei de marido aqui na minha anotação. Joaninha, Lafayette, a Maria de Jesus, o Claudemir, Lídia, Presbítero Garmes, o Celso Couto, a Joaninha acabei de falar, não é? O Frester, boa noite, Frester, bem-vindo, meu irmão. Na verdade, boa noite para todo mundo, né? Todos vocês que estão entrando aí. Ronieres também, que acaba de chegar. Dona Dulce e o seu Nilson, boa noite. Espero que tenham feito excelente viagem e que estejam bem. Ronieres e a sua mãe, a Luzia, que deve estar também lá nos acompanhando. Agora a Beth e a sua mãe, a Dona Alvina. Dona Alvina, Beth lá de São Paulo. Também, seja Mirtes lá de Pederneiras. Não, essa Mirtes é outra, não é? Não, é sim. Ah, é a Mirtes? Tá lá, Dona Mirtes. Dona Mirtes. Boa noite, Gabi. Boa noite, Dona Mirtes. Deus abençoe a sua vida. Que se você seja muito bem, tem uma outra Mirtes que entra de vez em quando, mas é Mirtes com I, viu? Essa daí é a Mirtes com I. Vera Arruda também, minha amiga. Vera Arruda, boa noite, Vera. Então, estou cumprimentando vocês agora, porque quando eu começar o estudo, então não dá para cumprimentar mais vocês, viu, gente? Tá bom? Fiquemos juntos aí até por volta de umas 8h30, 8h35. Hoje a gente começou meio atrasado, tá bom? Janete Regalim também entrou. Vou anotar aqui. Boa noite, Janete. Bem-vinda, minha irmã. Deus a abençoe, viu? Vamos lá. Versículo da semana. Muito bem, vamos ao versículo da semana. Estão lembrados? Está lá em... Não estou lembrado. Salmo de número 5. Então, vai lá no meio da sua Bíblia. Está o livro de Salmos. Salmo de número 5, o versículo 12. Salmo 5, 12. Deixa eu aproveitar e comentar a Sadi Santana e a Ana Lúcia Onofre. Boa noite para vocês, viu? Então, repete para mim. Salmo 5, 12. Salmo 5, versículo 12. Isso, vamos lá. Vamos abrir as nossas Agora sua Bíblia Bíblias. aí que está no meiozinho, está fácil aí, viu, gente? Vamos acompanhar a leitura. Vamos lá. Um salmo de Davi que nos dá esperança e nos dá paz do coração, porque a gente sabe que aquele que está cuidando da gente não dorme, não cochila, ele tem o seu forte escudo para nos abençoar e nos proteger. Salmo 5,12, que diz assim: Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Salmo 5,12. Mais uma vez.
Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Salmo 5, 12. Muito bem, é isso aí. Ele é o nosso Deus. Grande Davi, homem do qual nós vamos falar hoje outra vez, viu, minha gente? Com a graça de Deus, baseados aí no Salmo de número 30, já pode ir abrindo a sua Bíblia, já está aberta. Então você vai virar só um pouquinho para frente. Vai virar umas folhinhas aí, enquanto a minha esposa vai anotando lá. O Rodrigo, faz um tempo que eu não vejo o Rodrigo agora. Jane, que bom, sejam bem-vindos aí o casal, Rodrigo e Jane. Deus abençoe muito a vida de vocês. Minha gente, agora é o seguinte, meu pacto com vocês é assim. Desse momento em que eu vou ler a Bíblia até o final do estudo, eu tenho procurado não dar pausa para complementar como eu fazia antes, tá bom? E aí vou deixar para o final aqueles que eu não cumprimentei ainda, então eu cumprimentarei no final, no momento em que nós também estaremos despedindo. Mas ainda dá tempo de falar boa noite para a Ana Lúcia Onofre, né? Já tinha falado. Então abram aí em seu... Tá tudo bem? Ok. Salmo de número 30, versículo 1 ao 5. Minha esposa vai ter uma folguinha na primeira leitura e na última que eu farei. Mas nas que tem aí no meio, são várias. Fiquem espertos também aí, com a Bíblia na mão, para que vocês possam nos acompanhar. Salmo 30, de 1 a 5, diz assim. Deixa eu colocar o microfone no seu devido lugar. E assim fica melhor para me ouvir, não é? Então vamos lá. O texto diz o seguinte, meus irmãos. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. Seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então nós vamos estudar este texto hoje, que está aí no Salmo 30, de 1 a 5. Vamos pedir a iluminação de Deus neste momento. Senhor, abre o nosso entendimento por misericórdia, por favor, ilumina o nosso coração e fala a nossa vida. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, quem de nós não tem aí um trecho, um texto preferido, que são decorados e lembrados em muitas situações especiais ou diferenciadas da nossa vida. Um deles está aqui no final do versículo 5 do Salmo 30, onde nós repetidamente falamos, muita gente fala, né? Choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Desses dias turbulentos que nós estamos todos vivendo, é muito bom lembrar desta maravilhosa promessa, não é? Mas até chegar a este versículo 5, é óbvio que nós precisamos passar pelos 4 primeiros aí do capítulo 30. Então nós vamos fazer isso, ok? Davi, meus irmãos, como nós já sabemos, foi um grande rei. Dispensa comentários. Ele mesmo construiu o palácio em que ele habitava. Ali ele vivia muito tranquilo, seguro, não é? Havia também as casas dos seus oficiais ao redor do palácio. Somente uma coisa incomodava o grande rei Davi, que era o fato de a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus ainda, usando as palavras de Davi, habitar em tendas. Não é? Aí eu vou pedir à minha esposa para ler o momento em que Davi fala isso ao profeta Natã, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículos 1 e 2. Segundo Samuel 7, 1 e 2. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros,
e a arca de Deus se acha numa tenda. Isso aí, palavras de Davi, né? que tinha muito amor a Deus, segundo a palavra de Deus mesmo, é o homem segundo, nós lemos em Atos, lembram? O homem chamado homem segundo o coração de Deus. Quando Davi escreveu este salmo, de número 30, é muito provável que ele estivesse celebrando importantes vitórias que havia conquistado pelo poder, é óbvio, e pela ação de Deus na sua vida. Vocês sabem que Davi travou muitas batalhas. Houve algumas situações, meus irmãos, em que ele fugiu dos seus inimigos. Lembre-se de Saul, que situação difícil, desde o momento em que Saul decidiu perseguir Davi, e o seu próprio filho Absalão, depois daquela tragédia ocorrida no palácio, vamos falar rapidamente sobre isso aqui. Absalão, que estava chegando com aqueles que eram a seu favor, que eram, vamos dizer assim, seus seguidores, que haviam formado um exército, estava pronto para invadir Jerusalém, e Davi saiu de Jerusalém fugindo de Absalão, seu filho. Davi teve inúmeras batalhas. Agora, porém, quando escreveu o Salmo 30, Davi estava de volta a Jerusalém. Depois de passar um tempo como fugitivo, ele desfrutava da alegria de poder lembrar de todo o bem que Deus havia feito a ele neste período, né? Ora aqui, ora ali, ora enfrentando um exército aqui, enfrentando outro ali, e assim por diante. Nessa ocasião, ele dedicou o palácio ao Senhor novamente, porque quando ele construiu, ele já o havia feito. Era parte da lei, era um cerimonial da lei judaica. Eles precisavam dedicar as suas casas, seus pertences a Deus. Era, na verdade, até uma resposta de gratidão a Deus, porque eles reconheciam que todo bem, incluído patrimônio, frutos da terra, dinheiro, todo benefício que eles recebiam eram resultados da graça e do favor de Deus. Então, pela lei, eles deveriam dedicar as casas, construções, os edifícios e tudo mais que eles recebiam da mão de Deus. Deveriam dedicar, consagrar a Deus é a palavra. Lembrem como quando Salomão construiu o templo, ele consagrou o templo que foi erigido, que foi planejado pelo seu pai aqui, Davi, mas quem construiu foi seu filho Salomão. Agora, de volta ao palácio, Davi consagra, dedica novamente o palácio. Por quê? A casa real, meus irmãos, foi um cenário de muita maldade, incluindo aquele envolvimento do próprio rei Davi com a mulher de Urias, Batseba, de onde ele próprio mandou ordem para matar o marido, não é? de Batseba. E mais tarde, o palácio serviu para as loucuras que foram praticadas pelo seu próprio filho Absalão, que agora, a esta altura, obviamente, estava morto, não pelas mãos do pai, mas Deus providenciou para que Absalão fosse morto. Lembram que ele estava montado no seu animal e ele ficou pendurado num galho e morreu ali. É uma situação triste. Agora é como se Davi estivesse festejando a sua restauração particular, restauração da sua vida na cidade de Deus. E aqui também a restauração do seu próprio reino. Apesar desse cerimonial de dedicação haver ficado no Velho Testamento, nós não fazemos mais isto agora, não como mandamento, não como lei, embora haja muitos ainda cristãos, pastores, igrejas, que fazem cerimoniais de dedicação e de consagração. Então nós aprendemos em Cristo que a nossa vida foi consagrada de uma vez por todas a Deus. Então, tudo que nós usamos, a casa onde moramos, o carro que nós usamos, os bens que possuímos, o templo onde nós nos reunimos para orar,
tudo isto que está sendo usado por nós que já fomos consagrados, de algum modo está a serviço de Deus, não importa o que seja, tudo. E que num momento, obviamente, poderá deixar de ter este uso para ter outra finalidade, ser usado para outra coisa. Quando você vende o templo e muda para outro lugar, aquele tempo que você dedicou e consagrou, entre aspas, a Deus, se torna o que agora? Ele deixa de ser sagrado. Então, estes cerimoniais do Velho Testamento já não são mais mantidos por lei. Não são, porque nós somos a dedicação a Deus. Nossa vida é a oferta a Deus. Então, embora este cerimonial tenha ficado, como eu disse, lá no Velho Testamento, o Espírito que está envolvido na lei, não é? E o espírito de cada um de nós deve permanecer com aquela mesma disposição, sabendo que nada do que nós usamos terá qualquer proveito que valha a pena se não houver o reconhecimento de que tudo nos é dado por Deus. Não é? O apóstolo Paulo ensina isto lá na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículos 4 e 5, e também no capítulo 6, versículos 7 e 8. 1 Timóteo 4, 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 6. Paulo não estava falando de cerimonial de dedicação, viu? Ele está dizendo que tudo que é, de algum modo, utilizado por aqueles que são consagrados, de algum modo é santificado, né? Agora 6, 7 e 8. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É este reconhecimento de que tudo que nós possuímos e usamos provém das mãos bondosas de Deus, não é? Muito bem. Tendo essa resumida ideia do cenário que envolve o Salmo 30, vamos ao que Davi escreveu aqui nesses versículos iniciais. Antes de chegar lá no 5, como eu disse, não é, que é o mais conhecido, finalzinho dele, choro pode durar toda uma noite, mas alegria vem pela manhã. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, fala sobre a gratidão de Davi. Não é? Então, como é que ele começa o texto? Eu te exaltarei, ó Senhor. Davi agora estava revigorado, cheio de gratidão. E fez esta maravilhosa promessa aí a Deus. Eu te exaltarei. Davi sabia que não estava ali por méritos próprios. Não havia voltado para Jerusalém ou para o seu palácio real, para o seu trono, numa situação agora extremamente favorável. Né? Ele sabia que isso não tinha acontecido por esforços seus, pessoais. Deus estava resgatando Davi das cinzas, de um passado turbulento, cheio de altos e baixos. Além disto, sempre que ele esteve imerso em condições de muita dificuldade, Davi nunca esboçou qualquer atitude de se livrar sozinho pelas suas próprias forças, não. Davi sempre clamava pelo socorro de Deus, confessava o seu arrependimento e confiava no seu livramento. Vamos ver um salmo muito conhecido, dois, na verdade, muito conhecidos, que mostram esta humildade de Davi em meio ao sofrimento. 51, Salmo 51, de 1 a 4 primeiro. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos,
de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Momentos difíceis Davi estava enfrentando, não é? E veja a humildade, o reconhecimento, o arrependimento e ainda a declaração de que Deus estaria sendo puro no julgar, puro no falar e justo no... Não, puro no julgar e justo no falar, não é? Agora o capítulo 32, de 3 a 5, vamos ver. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que homem, Davi era um grande homem. João Calvino diz que é Deus quem nos ergue com a sua própria mão quando nós nos vemos imersos num profundo abismo. Por isso é nosso dever, de nossa parte, entoar com nossas línguas os louvores divinos. É o comentário que ele faz em cima do Salmo 130. Davi sabia como Deus o havia livrado tantas vezes, e neste salmo aqui, ele externa a sua sincera e profunda gratidão. Conforme está descrito aí no texto do Salmo 30, ele agradece, exulta ao Senhor pelos inúmeros livramentos que Deus deu a ele contra todos os seus inimigos. Os inimigos de dentro da sua própria casa, eu citei aqui Absalão, seu filho, e os inimigos de fora, inimigos que perversa e traiçoeiramente alimentavam muito ódio contra o rei Davi. Agora, ele se regozija também por outra razão. Está aí no texto, veja lá no versículo 2. O que é que ele diz? Salmo 30, versículo 2, amor. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Então, primeiro, lá ele exulta a Deus porque Deus o havia livrado dos seus inimigos. Agora ele exulta a Deus porque ele se vê sarado. Alguns intérpretes acham que isso tem relação com alguma doença específica. Mas, meus irmãos, isso pode ser bem mais amplo, pode ir muito além. É claro, lá no Salmo 6, nós vamos ver uma abrangência que ainda se limita a questões de saúde física. Vamos ver. Salmo 6, 2 e 3. O que é que diz aí, amor? Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Então não é apenas uma questão física pelas palavras do próprio Salmo 6. Então ele se refere a uma debilidade física, mas ele também se refere a uma debilidade da alma. Né? E lá no Salmo 103, versículo 3, o que é que está dito? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Nós cantamos aqui, não é? Várias vezes. Há muitos tipos de enfermidades, meus queridos, aí, e de situações que demandam o livramento de Deus, não é? Chamam, clamam pelo socorro que somente Deus é que pode dar. O sentimento de Davi era tão profundo que a figura que ele usa aqui, do lugar de onde ele estava, de onde Deus o tirou, é uma sepultura, vejam lá. Versículo 3 do Salmo 30, o que é que ele diz? Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Parece um trocadilho, não parece não, é um trocadilho na nossa língua, né? Foram muitas situações intensas, extremas, tão intensas, que ele então considera como uma cova, né? E aí diz, o Senhor me tirou da cova para que eu não descesse à sepultura. Olha só, por isso que eu disse que na nossa língua um trocadilho, porque ele diz, o Senhor me tirou da cova, uma linguagem figurada, para me livrar de morrer,
literalmente ir para a cova, não é? Para a sepultura. Então o sentimento e a atitude deste grande homem são de uma grandeza, meus irmãos, sem igual. Não é? Mas ele não se fecha em seu próprio mundo transformado, maravilhoso e cheio de esperanças. Davi, no Salmo 30, é outro homem. Não é aquele homem que nós vemos muitas vezes sofrendo, né, horrores, enfrentando guerras, derramando muito sangue, né, matando muitos inimigos e fugindo dos seus inimigos. Não. O homem que nós estamos vendo aqui, repito, está voltando para o seu palácio. E aí ele escreve o Salmo 30. Só que Davi não se fecha no seu mundo particular. Não é? Como fez lá no Salmo 23, vejam como ele muda o direcionamento do seu diálogo. Só que de um modo invertido. Lá no Salmo 23, vocês devem estar lembrados, ele começa dizendo assim para nós: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí muda. O diálogo, ele deixa de falar a nós e agora ele passa a falar diretamente a Deus. Então, deixa de ter uma conversa horizontal e passa a ter uma conversa vertical. Quando ele volta a dizer assim, ainda para Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu... Ele estava falando com a gente, com os leitores do Salmo 23. Agora, ele fala com Deus, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aqui no Salmo 30, Davi faz a mesma coisa, mas de um modo invertido. Primeiro ele diz, eu te exaltarei, então um diálogo vertical. Eu te exaltarei, ó Deus. E agora, a partir do versículo 3, não é? Então, veja lá para mim, só confira, por favor, amor, aqui. Não, do versículo 4, não é? A partir do versículo 4, Davi agora inverte. Ele deixa de falar de um modo vertical com Deus e passa a falar a nós, não é? Salmodiai, leia por favor aí, amor, por gentileza. Salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Então eu gostaria agora, no primeiro momento nós falamos de como ele exalta a Deus pela nova realidade que ele vive, não é? E nesse segundo momento, ele vai falar aos santos, vai falar a todos aqueles que são salvos por Deus, foram alvos da sua misericórdia, e eu coloco esse ponto para discussão, para reflexão, na verdade, da seguinte maneira: a nossa gratidão. Então, no primeiro momento, a exultação de Davi, não é? Então tem a ver com ele e com Deus. Agora tem a ver conosco, a nossa gratidão. Então, Davi, como eu disse, se volta para todos os santos, numa convocação solene a que todos sejam gratos e louvem o nome do Senhor. Davi sabia muito bem, meus queridos aí, o significado de agradecer e louvar. Não apenas tocando a sua harpa, né? Davi tocava harpa. Acalmava o coração de Saul, estão lembrados? Mas o louvor e a gratidão que Davi agora exorta os santos a desenvolverem, não é? É posto de uma maneira que, na sua compreensão, é um dever de todos. Na realidade, não é na compreensão do rei Davi, mas esta é a compreensão de Deus. Louvar a Deus, ser grato a Deus, engrandecer o nome de Deus, é um dever de todos os santos. Então observe o imperativo. Começa o versículo 4 dizendo, salmodiai, cantai. Então, Davi experimentou intensamente o favor de Deus. E agora, Davi sabia a importância de que todos se tornassem parte dessas experiências grandiosas da sua vida, ou na sua vida.
É o mesmo que, assim, Davi estivesse vendo como Deus foi maravilhoso, como Deus foi infinitamente bondoso, como Deus o socorreu, perdoou pecados, o ajudou em situações extremamente difíceis. Agora ele quer que os outros experimentem isso também. Então, dirige-se aos santos dizendo, salmodiai o nome do Senhor. Então, Davi sabia por experiência própria como Deus está sempre pronto e é suficiente para socorrer o seu povo em todas as suas necessidades. Davi compreendeu que a bondade de Deus deve levar o seu povo a uma vida de contínua gratidão e louvor. O apóstolo Paulo também traz este ensinamento importante lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 6, É segunda. Segunda, obrigado, amor. Já ia ter dificuldade de procurar aqui, ó. 2 Tessalonicenses 6, versículo 18. Leia lá para nós, por favor, amor. Tem certeza? Não é nem primeira e nem segunda, é Timóteo. É 1 Timóteo 6,18. Não é Tessalonicense, aqui é Timóteo. Tá bom, obrigado, gente. Eu fiz revisão dessa vez, viu? Obrigado, gente. Ó, bom, obrigado. Depois eu mando a conta. Obrigado. Quer dizer, eu li e aí eu deduzi que fosse Timóteo. Porque não tem 6, tem primeira e nem segunda, só não tem 6 capítulos. E aí acho que encaixa com o que você vai falar agora. Tá bom, eu tô bem. A dívida vai só aumentando, é isso mesmo. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. É isso aí. É o apóstolo Paulo que está trazendo a importante lição que nós, é claro que ele está dizendo a Timóteo, né? Que nós pratiquemos o bem, é primeira ou segunda aí, amor? Primeira, né? 1 Timóteo 6,18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. É muito bom ser bem assessorado, né? Olha, isso envolve, meus irmãos, aqui, palavras e ações. Preste muita atenção. Salmodiar, louvar a Deus vai muito além de cantar, né? Até porque tem muita gente que não consegue cantar afinadinho, bonitinho, né? Vai muito além das palavras, ó Senhor, eu te louvo, eu agradeço o teu nome. É claro que isso também, mas vem as ações. Muitos salmos reúnem declarações maravilhosas e dignas de serem imitadas por nós. Vejam o caso do Salmo 16, por exemplo. Esse aí, amor, eu vou ler. Eu vou ler o Salmo, ele não é tão grande. E é um salmo, o conteúdo desse salmo é uma coisa... Todos eles são, né? Mas assim, eu gostaria de destacar as palavras que estão contidas aqui. Não é? Que é um hino de Davi. Tá aqui, ó. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, mas oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. És o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Aqui tem uma conotação messiânica. Tu me farás ver os caminhos da vida.
Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Davi, inspirado por Deus, salmos lindos, são salmos que ele escreve e usou todos os salmos, né? Toda a Bíblia. E aí então, vamos lá. Na sequência, como eu disse, a exortação salmodiai inclui então as atitudes dos santos. Calvino, comentando este versículo aí, diz o seguinte: não há nada em que os homens se assemelhem mais verdadeiramente a Deus do que na prática do bem em favor de outrem. Perceberam? Então a ideia que está por trás do que Davi está dizendo, a melhor maneira de demonstrar que Deus está sendo bom conosco é sendo bom para com o nosso próximo. Então, quem recebe o bem de Deus vive praticando o bem para com o seu semelhante. Além disto, Davi prossegue apontando para algo que também tem sido sempre lembrado por nós. Vamos ver aí em Mateus 6, versículo 9, o que é que está escrito lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse é o ponto. Santificado seja o teu nome. Isaías também fala isso, capítulo 8, versículo 13. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Santificai. A gratidão que Davi está ensinando aqui inclui o ato de santificar o nome de Deus. Como é isso? Nós estudamos isso quando falamos sobre a oração dominical, não é? Então, quando Davi exorta a dar graças ao seu santo nome, é como se ele estivesse exortando os judeus a se lembrarem das grandes obras de Deus continuamente, não é? Promovendo assim a sua honra, a sua glória, e levando os santos naturalmente a louvar a Deus. Então é uma atitude, né? É uma atitude que vai, né, ao encontro de Deus, que exalta o seu nome e que volta em termos de motivação para seguir glorificando, exaltando e louvando o seu nome. Uma forma de colocar isto, talvez, que nos ajude a entender também esta ideia de como santificar o nome de Deus, pode ser considerada avaliando o oposto, como uma atitude negativa. Não há pessoas que amaldiçoam o nome de Deus. A esposa, a mulher de Ló, não disse a ele para amaldiçoar a Deus. Ora, Deus não é maldito. Deus não é inimigo, Deus não é causador do mal. Deus é puro, Deus é santo, Deus é perfeito. Então não há nada de bom que qualquer ser humano possa acrescentar a ele, aquilo que ele já é. Mesmo assim, nós somos orientados a santificar o nome de Deus. De que maneira? Com a nossa vida, com o nosso louvor, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E o mundo verá, nas palavras de Jesus, não é? Pai Santo, que eles sejam um, como eu e tu somos, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Estão lembrados? Oração sacerdotal registrada em João, capítulo 17. Então Jesus roga: Pai Santo, que eles, falando dos discípulos, que eles sejam um. Então, a prática do amor, da comunhão, a força, solidariedade, encorajamento, a união, tudo isto, visto na vida dos discípulos, corroboraria para que o mundo visse que Jesus foi enviado por Deus o Pai. É isto que Jesus está rogando em oração. Então, quando Davi fala que nós devemos dar graças ao seu santo nome, é a mesma coisa que Jesus está ensinando na oração dominical. Santificado seja o teu nome. Por prática, por vida, por testemunho. Então, nós precisamos ter isto como objetivo,
como alvo, não apenas porque Davi está dizendo, mas a palavra de Deus inteira está cheia de exortações desta maneira, direcionadas para a ética, o tipo de vida que nós devemos levar, que enaltece, ou então que enalteça, que santifique o nome do nosso Deus. Agora sim, por fim, nós chegamos àquela questão que eu coloquei lá na introdução, não é? Que é a mais lembrada pela maioria das pessoas. O choro, vou repetir, pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, em terceiro e último lugar, vamos falar sobre o livramento de Deus, ou o livramento do Senhor. Então nós chegamos àquele versículo tão citado, como eu disse, por muita gente. Mas antes ainda de falar do choro e da noite, da alegria e da manhã, Davi no Salmo 30 se volta para a realidade de que todo sofrimento tem o tempo reservado para o seu fim. Então, olhe aí no versículo 5, amor, do capítulo 30 do Salmo que nós lemos, o que Davi começa dizendo, antes de chegar na questão do choro lá. O que ele diz aí? Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Aí ele completa. Isso. Aí depois a gente vai falar sobre a última parte, não é? Então, primeiro ele diz, não é? Que a ira de Deus dura um instante. Não é? Então, ele está contrapondo a ira divina com a misericórdia divina. Então, o que ele diz? Que a ira divina dura um instante, mas a misericórdia dura a vida inteira. Que coisa interessante. Com isto, o que Davi está fazendo? Davi está mostrando que se Deus, em algum momento, disciplina o seu povo, em muito maior proporção e intensidade, Deus vem rapidamente aplacar essa sua ira. De que maneira? Com a manifestação da sua misericórdia e da sua bondade. Quando? Dia após dia. Então é o que ele está dizendo. A ira de Deus dura um instante, mas a misericórdia é para a vida toda. Davi foi um filho, meus irmãos, que em muitas ocasiões, isso me sensibiliza bastante, não é? Muitas ocasiões, obedientemente, Davi entregou as suas costas para receber do Senhor a vara da sua santa disciplina. Grande homem. Ele olhou para o seu passado e compreendeu que esses divinos procedimentos, a vara de Deus estendida contra ele, duraram por um curto período. É isso que ele está dizendo aqui, no Salmo 30. Então, é sempre oportuno lembrar que esse espírito não se faz presente somente agora, quando Davi foi restaurado de tantos males que sofreu, não. Mesmo em meio a intensos sofrimentos, veja o seu comportamento no salmo que nós lemos, só que no versículo 4, né? Que já foi lido, mas vamos ler mais uma vez. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que é isto, senão perceber que Deus Pai está estendendo a sua mão de disciplina, ou a vara de disciplina, e Davi, com toda a humildade, volta as suas costas, cede as suas costas para receber de Deus a disciplina merecida. É isso que ele diz. Veja de novo no final, de maneira que serás tido puro no teu julgar. É bom, tá bom, tudo bem, porque ela já abriu em outro texto lá. Então, era assim que Davi atravessava as suas agruras, seus sofrimentos, era a que ele foi inúmeras vezes submetido. A harmonia entre esse sentimento aí de Davi e aquele do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, que o meu amor aqui vai ler para nós, é impressionante. Os dois viveram em tempos totalmente diferentes. Mas vejam, as palavras são as mesmas. A do Salmo 30,
quando Davi diz assim, que a ira de Deus dura um momento, por um instante, mas a misericórdia é para a vida inteira. Agora vejam as palavras do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4,15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. 16 agora, amor. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. A ênfase está no versículo 16, tá? Portanto, por isso, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora, observem o versículo 17. Aí está a harmonia com o Salmo 30, versículo 5. Vejam. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Então Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação, diz, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então eu não tenho nenhuma dúvida que essa postura de Davi, do apóstolo Paulo, torna qualquer adversidade mais combatível, gente. Qualquer dificuldade. O espírito paciente, resignado, é característica sempre presente na vida dos santos no meio dos sofrimentos. Repito, o espírito resignado, o espírito paciente, esse espírito é uma característica que está sempre presente na vida dos santos quando eles estão sofrendo. Qualquer atitude contrária a isto só provoca o contrário. Porque o que é que faz? Uma pessoa que está sofrendo não ter paciência, murmurar e se fechar no seu mundo. Só faz multiplicar e perpetuar a sua dor e o seu sofrimento. O que nas palavras de Paulo e Davi dura um momento na vida de alguém que não tem esse espírito nobre de Davi ou do apóstolo Paulo, uma noite é uma eternidade. E então, inverta-se o que está no versículo 5, não é? E aí, então, em vez de durar a ira um momento, acaba durando a vida inteira. Não é? E a misericórdia parece durar por um instante que voa. Mas isso, meus irmãos, não é prometido na Escritura. E nem são as palavras de Davi, muito menos as do apóstolo Paulo. Porque ambos estão em pleno acordo, porque, óbvio, ambos foram inspirados por Deus para registrar o que está aí. A ira de Deus dura um momento. Sua vara de disciplina precisa vir sobre nós em alguns momentos da nossa vida. Davi tinha um pleno reconhecimento disto. Por que nós não poderíamos ter? Por que nós não poderíamos ter a humildade de dizer assim, a mão de Deus está sobre mim porque eu pequei? Então eu volto as minhas costas para Deus, eu cedo as minhas costas para Deus e digo, Senhor, eu mereci, ou eu mereço. Não é? O Senhor está sendo justo no falar e puro no julgar. Então, repito, qualquer atitude contrária a isto só faz multiplicar e perpetuar a dor e o sofrimento, o que nas palavras de Paulo e Davi duram por um momento. Citando ainda Calvino, é nossa própria perversidade, pois que na realidade nos impede de perceber que a ira divina é de muito curta duração. Vou repetir, é nossa própria perversidade, pois, que na realidade nos impede de perceber que a ira divina é de muito curta duração.
enquanto que o seu favor para conosco prossegue durante todo o curso da nossa vida. Palavras do grande reformador João Calvino. Deus disse isso claramente por meio do profeta Isaías, lá no capítulo 54, versículos 7 e 8. Por favor. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compareço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Observem, por um momento é mencionado duas vezes aí, não é? Por um momento eu te deixei. Mas o que é que se perpetua? Mas com grandes misericórdias torno a acolher. A misericórdia, que é o que está aqui no Salmo 30. Eu creio que nenhum de nós, em nenhum dia qualquer, nenhum de nós deixa de ter algum tipo de problema ou de tristeza em situações consideradas assim normais. Agora, pensem quando algo maior se abate sobre todos, que é o caso, não é? No mundo, nas proporções e dimensões que nós estamos vendo hoje. Mas a mais bela parte de tudo isto, todos esses males que nós estamos vivendo no mundo hoje, é saber que a bondade do Senhor se perpetua sobre o seu povo. Tudo vai passar. Repito, tudo vai passar. A essa maravilhosa verdade, nós devemos acrescentar as conhecidas palavras do apóstolo Paulo escritas lá em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que lindo ouvir isto, que lindo ler isto, não é? Deus nos trata como filhos. E quando nos submete a situações como estas que nós estamos vivendo hoje, não permite que nós enfrentemos mais do que nós somos capazes de enfrentar. Não, pelo contrário. Juntamente com a tentação, diz o texto, vos proverá o livramento a fim de que a possais suportar. Então, caminhando para o encerramento, é dentro desta linha de raciocínio que entram aí sim as conhecidas palavras: o choro pode durar toda uma noite, ou então o choro virá à noite, mas a alegria surgirá pela manhã. Então eu caminho para o encerramento citando mais uma vez as palavras de João Calvino, porque eu não conseguiria me expressar melhor do que ele em hipótese nenhuma. O que ele diz? A intenção de Davi não é simplesmente que a aflição duraria só uma noite, e sim que se as trevas da adversidade caísse sobre o povo de Deus, por assim dizer, durante a noite ou ao pôr do sol, a luz logo brilha sobre eles, a confortar os seus espíritos espicaçados, picados, torturados, maltratados. João Calvino continua: a instrução de Davi equivale a dizer que, se não fôssemos tão obstinados, reconheceríamos que o Senhor mesmo quando parece envolver-nos por algum tempo com as trevas da aflição, Ele sempre e oportunamente nos ministra uma porção de alegria, justamente da mesma maneira como a manhã toma o lugar da noite. Que palavras lindas! Eu não diria nada melhor do que João Calvino, de jeito nenhum. Então, concluindo, meus queridos, a maioria de nós já passou por muitas coisas, não é? Muita luta. Alguns estão lutando muito agora, além do que nós todos, no mundo todo, estamos vivendo. O modo como nós enfrentamos os nossos problemas pode divergir em inúmeras situações. Há uma coisa que me preocupa. Algumas pessoas julgam a fragilidade dos outros
a partir da sua própria dificuldade em enfrentar as dificuldades, as aflições. E isso é uma pena, né? Há pessoas que não sabem lidar com as aflições e então não julgam os outros que têm a firmeza, a segurança, a confiança de Davi, porque receberam de Deus, julgam essas pessoas imaginando que elas estão aí vivendo uma certa utopia ou vivendo uma certa anestesia. Não é? É lamentável, porque é para estas pessoas que o choro não dura apenas uma noite. Que a ira de Deus não passa momentaneamente, para pessoas que não sabem enxergar a grandiosidade de Deus, a magnificência de Deus, a bondade infinita, a misericórdia infinita, o amor infinito de Deus, a providência com que Ele cuida de nós nos piores momentos da nossa vida. Então eu termino com as oportunas palavras ditas pelo apóstolo Pedro lá na primeira epístola, no capítulo 1, de 6 a 9. Amor, vamos ler este último texto aí. Só pega por favor. Texto pro Frester aqui. O Frester está dizendo, pastor, eu perdi o capítulo e versículo de Paulo da harmonia com o Salmo. É 1 Coríntios 10, 13. Frester, 1 Coríntios 10, 13, ok? Então agora nós vamos ler 1 de Pedro 1, 6 a 9, por favor. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha a harmonia de novo aí, Frester. Nisto exultais, embora por breve tempo sejais contristados por muitas aflições. Olha lá, Pedro está dizendo isto. Nós estamos vivendo tempos muito complicados e que, como eu disse agora há pouco, esses tempos vão passar, minha gente. Mas não vamos permitir que eles passem de maneira que nós tenhamos tristeza em lembrar o modo como nós nos comportamos. Desesperados, acovardados, medrosos, sem fé, sem confiança, fracos na fé, não é? Sem fé ou fracos na fé, desesperados. Então, se eu me lembrar depois de tudo que eu luto, tudo que eu enfrento, todas as dificuldades na vida, falar assim, eu já passei por isso. Mas o modo como eu passei é importante. Não basta passar. O modo como eu passo as minhas aflições é muito importante. Então Davi soube passar. E agora no Salmo 30, ele tem tranquilidade para exultar a Deus e dizer para mim e para você, salmodiai, não é? Glorificai a Deus, louvai a Deus, santificai o nome de Deus, estou colocando aqui nas minhas palavras, conforme aquilo que nós já analisamos aqui. Então, meus irmãos, eu rogo a Deus, por fim, que Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe mais uma vez. A vida cristã é um grande desafio para que nós, que lutamos, que batalhamos, que sofremos de muitas maneiras, enxerguemos como Davi, como Paulo, como Pedro, que o choro pode durar por um momento, mas a alegria surgirá pela manhã. A ira de Deus dura por um momento, mas a sua misericórdia é para a vida toda. Nós vamos cantar, amor? Pensei naquele cântico que diz, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. E esse cântico, ele fala isso. Posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. És Deus de perto, és Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
cantar, conhecido esse cântico, viu? Vamos lá, canta com a gente aí, onde você estiver. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Os teus ouvidos E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar? Vamos lá. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Tu podes fazer o impossível acontecer. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus da aliança. Muito bem, como nós temos feito toda quinta, eu vou pedir a Márcia que nos conduza numa oração para encerrar o nosso estudo da noite de hoje. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus amado, Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, é Deus que cumpre todas as tuas promessas e muitas, ó Deus, tantas, infinitas delas deixadas na tua palavra para nós. O Senhor fala a nós as tuas promessas e obrigada porque o Senhor é fiel. Obrigada porque mesmo, ó Deus, passando pelas provações, pelas dificuldades da vida, o Senhor nos sustenta com a tua mão, que é a promessa do Senhor. Obrigada porque, ó Deus, as provações elas podem durar uma noite, ó Deus, dias, a gente não sabe o tempo, que não é o cronos, não é o tempo cronológico, mas sabemos que ela chegará ao fim e não há nada que o Senhor, ó Deus, permite, Deus, que passemos, que não possamos suportar. Obrigada, porque o Senhor nos conhece, ó Deus, infinitamente, profundamente. E isso nos faz descansar no Senhor. Isso nos faz ter paz no nosso coração. Isso nos faz ter segurança. Nos faz ter a alegria indizível, como nós lemos no texto de hoje à noite, sabendo que o Senhor cumpre todas as tuas promessas. Abençoa-nos, ó Pai, neste final de semana que se inicia amanhã com a tua graça. Abençoe a todos que estão estudando a tua palavra conosco, que o Senhor seja com cada um, ó Deus, derramando a tua graça, o teu amor, a tua paz. Em nome de Jesus, amém.
Amém, amém. Agora sim, eu vou então me despedir de muitas pessoas que entraram aí. Alguns eu cumprimentei porque deu tempo antes do estudo, outros eu vou cumprimentar agora e dizer boa noite, né? E tchau, né? Então, olha, a Rose e o Vitor eu já tinha cumprimentado, a Maria Xavier, a Joaninho Lafayette, a Maria de Jesus, o Claudemir, a Lídia, o presbítero Games, o Celso Couto Frester, Dona Dulce Nilson, Ronieri, sua mãe, Dona Luzia, Bete, a sua mãe, Dona Alvina, a Mirtes, Vera Arruda, a Janete Regalinha, Sadi Santana, acho que é Sadi ou Sadi, não é Santana? A Ana Lúcia Onofre, o Rodrigo e a Jane, a Loide, Gabriel Hernandes, Dona Zilda, Raquel, da Vila Industrial, a Sandra, Noel, Elaine, Sidoca, de volta ao lar, Ariane, Pedro Alberto, Osmar, Ângela, Síndila, presbítero Osmar aqui, né? Laurivete, Laíse, Sulamita e Nino, Maria Aparecida, João Costa e Nair. Olha, eu estou me sentindo pastor de uma igreja muito grande, viu, gente? Com toda essa gente nos acompanhando aí, é uma honra falar para vocês e eu peço desculpas aí por não poder ser melhor nas minhas análises, viu, gente? Mas eu sei que Deus, como tem falado o meu coração, edificado a minha vida, também há de edificar a vida de cada um de vocês. Então, nesse momento, eu me despeço, lembrando que domingo pela manhã nós teremos uma palavra de esclarecimento sobre uma série de coisas relacionadas a esta pandemia que nós estamos tendo, vacina e outras coisas mais. É às 9 horas da manhã. E a nossa irmã Sandra está preparando um bom material para compartilhar conosco. E à noite, com a graça de Deus, estaremos reunidos para prestar culto ao Senhor, para o qual todos vocês estão convidados, ok? Então, até breve. Um beijo com muito carinho no coração. Ai, a Sulamita falou, é Nuno. I'm Nuno? sorry, so sorry, Sulamita. Ah, meu amor. É Nuno, não é Nino. Ah, mas foi perto, pelo menos eu viu? não troco que nem ele. É o Nuno. Porque ele chama a Cecília de Regina. É então, o Nuno. Assim, mas pelo menos eu só troquei as vogais. Tinha que ser, logo no finalzinho, I'm sorry. amor. Que feio. Olha, mas tudo bem, gente, ó. Até breve. Eu vou pedir à minha esposa que, por favor, desconecte lá para nós. E, se Deus quiser, domingo pela manhã, nos vemos outra vez com a graça de Deus, viu, gente? Tchau.